Olá pessoal, bem-vindos ao canal Pedro Cavalero Java para Iniciantes. Hoje a gente vai falar um pouco sobre criação de métodos. A gente já falou sobre declaração de variáveis, já falamos um pouco sobre operações e hoje a gente vai criar alguns métodos para a gente brincar, depois da vinheta. Voltamos aqui. Vamos lá, a gente está aqui agora com o nosso amigo J-Shell. Ele já estava conosco há algum tempo, vocês se lembram dele. O J-Shell é bom para a gente colocar código à vontade aqui no Java, né? A gente consegue então brincar de uma maneira bem tranquila para fazer nossos códigos aqui. Então tá, vamos lembrar um pouquinho do como a gente fazia? Então se a gente criar uma variável aqui x, né, colocar um valor de 10, a gente pode fazer brincadeiras, né, com nossas variáveis. E a gente aprendeu a fazer algumas operações. Então, se eu criar uma outra variável aqui, também com valor de 10, eu posso, por exemplo, calcular x mais y. Tá ok? Então, a gente vai fazer isso. Agora, a gente vai criar uns métodos que façam coisas. Vamos lá. Vamos criar um método que calcule a média entre dois números, que é um exercício bem comum assim para a gente brincar, tá? Como a gente vai fazer isso? O que a gente quer? A gente quer receber dois números, calcular a média e imprimir na tela. Receber dois números, calcular a média e imprimir na tela. Vamos fazer isso? Vamos lá. Quando a gente quer criar um método, uma das primeiras coisas que a gente precisa saber é se esse método vai retornar algum valor ou não, ou se ele simplesmente vai executar e vai acabar, né? Para que eu crio um método assim? Normalmente, quando eu quero criar um método assim, é porque eu tenho alguma coisa que eu preciso simplesmente executar, né? E continuar as outras coisas que eu esteja fazendo. Né? Sei lá, às vezes eu tenho que fazer um cálculo e imprimir, às vezes eu tenho que fazer uma operação de gravação num banco, às vezes eu tenho, enfim, tem uma série de coisas que podem acontecer que eu não preciso simplesmente do retorno. Quando é que eu preciso de algum valor de retorno? Quando, por exemplo, seja uma função que eu precise pegar o resultado daquela função e fazer alguma outra coisa. Por exemplo, imagina que eu queira criar uma função que calcula a raiz quadrada, né? Eu preciso passar um valor, ela precisa me retornar o valor da raiz quadrada e pode ser que eu precise continuar fazendo aquelas contas, tá? Então eu tenho esses dois casos aqui. Vamos fazer o primeiro caso, que é executar o método e não retornar nada e simplesmente executar aquela função e pronto, tá? Esse é o nosso caso de agora. Eu quero criar um método assim, um método que não retorna nada. Como é que eu informo isso para o Java? Java, quando o método não retorna nada, eu tenho que dizer que ele é um método do tipo void, tá? Estão vendo aí? Eu vou chamar um nome do método. No nosso caso, o método é um método que vai calcular média. Eu vou receber dois valores, A e B. Quando eu coloco aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou declarando na assinatura do método qual que são os valores que ele vai receber. E Java é uma linguagem estaticamente tipada, ou seja, todas as variáveis em Java têm um tipo. Então eu tenho que dizer que tipo que é essa variável. Eu estou dizendo que eu estou criando uma função chamada média, que vai receber uma variável, um parâmetro A, que tem que ser um double. Tem que ser, tá bom? Não pode ser uma string, não pode ser alguma coisa que não seja um numérico de ponto flutuante, tá? Ou nada que não dê para se transformar nisso aqui. E também vou receber um outro cara que é um double, ok? Para que eu inicie o corpo do método, eu preciso escrever alguma coisa aqui dentro, né? Fazer a conta afinal. E eu tenho que ter esse carinha aqui. Esse carinha aqui abre chaves para que a gente escreva código dentro do corpo do método. Então vamos lá.
Na hora que eu dou o Enter aqui, o G-Shell ele deixa eu entrar na próxima linha. Eu vou dar alguns espaços para poder ficar bonitinho aqui. Eu vou criar então uma variável chamada resultado. Double resultado, como a gente já aprendeu. E agora eu vou calcular o que eu quero calcular. Como é que eu calculo a média entre dois números? É isso mesmo. A mais B, certo? Dividido por 2. Ih, mas eu tenho que somar primeiro, depois dividir. Como é que eu faço para fazer uma execução, primeiro uma coisa e depois a outra? Como na matemática, o Java pede para eu colocar parênteses. Então eu ponho parênteses, faço a soma, divido por 2, ponto e vírgula. Agora eu estou escrevendo código, ok? Então eu, dentro do meu código, eu tenho que separar o que vai acontecer em cada parte dele. Então, quando eu estiver escrevendo Java normal, eu vou precisar colocar esse ponto e vírgula aqui, porque senão ele vai reclamar. E aí, eu vou então imprimir esse resultado na tela. Como é que eu imprimo? O método system.out.println. Eu vou colocar o resultado aqui. Resultado. Vou dar uma empurradinha nele mais pra frente. Beleza? Ponto e vírgula para acabar o método. Beleza? E eu posso encerrar. O meu método é void. Eu não preciso retornar nada. Eu só tenho que imprimir o resultado e acabou. Ok? E é isso que ele vai fazer. Criado o método média. Se a gente der aqui um /methods, ele vai mostrar para mim que eu tenho agora um método média que não retorna nada e que recebe 2 doubles. Como é que usa um método criado no Java? A gente tem que escrever o nome do método e passar os parâmetros de acordo com o pedido. Média, double 10.0, int 6.0. Quanto é que vai dar o resultado disso aqui? Ele imprimiu 8. Deu para entender? Então, eu criei o método, disse que ele é um método void, ele é um método que não retorna, ele simplesmente executa e acaba, né? E agora eu posso chamar ele quantas vezes eu quiser. Eu chamei com 10 e 6, eu vou agora chamar com 50 e 20. Também calcula. Nossa, Pedro, você não passou 50.0 aqui. Você passou só 50. 50 é um número inteiro, não é um número double. Lembra que eu falei que você pode passar aqui um double, qualquer coisa que possa virar um double? O inteiro pode virar um double. Tem uma regrinha sobre isso dentro do Java, a gente não vai entrar em detalhes aqui. Basta entender que o inteiro pode ser um double, né? É um caso particular. Então a gente tem aí que o 50 pode virar 50.0 e aí ele começa a fazer as contas que tiver que fazer. Tá ok? Olha só que interessante, eu já tenho esse método criado aqui. Eu poderia fazer... eu posso chamar um método dentro de um método. Que eu já fiz na realidade. Eu chamei o método println dentro do método média. Mas eu posso criar um outro método que recebe esse método aí. Por exemplo. Tá? E aí eu posso então, né, fazer só um exemplo bem bobo, né? Médias. Que recebe 4 doubles, né? A, double B, double C, double D. Que ele só faz o quê? Chamar 2 vezes o método média. De A para B. Ou de C com D. E pronto. Tá? É só uma brincadeirinha. Tá bom? Só pra gente ver que eu posso chamar o método que eu criei dentro de outro método. E aí, como é que faz para chamar? A gente chama médias aqui. E aí eu posso passar 10, 20, 30, 40. Qual que vai ser o resultado? 2 chamadas de média. 10 com 20, 30 com 40. 10 com 20, média dá 15. 30 com 40, média 35. Ok? Então, dá pra ver então que criar métodos aqui é bem tranquilo.
Mas eu poderia, em vez de fazer isso, eu poderia criar um método que retorna algum valor. Então eu posso chegar lá e criar um método que, por exemplo, retorna um double também. Double. Vou fazer um cálculo de salário, não. Um cálculo de imposto. Eu quero que ele calcule o imposto sobre o meu salário, que eu vou passar aqui. Quanto vai ser o imposto, Pedro? Vamos dizer que é nosso CPMF, a antiga CPMF, que é um imposto simples. Então, eu tenho o double resultado do cálculo desse imposto. Quanto vai ser? Salário vezes 0,036, que era o antigo CPMF, era assim. Daqui a pouco volta, sabe como é imposto? O nosso governador é imposto, então a gente pagar imposto nunca vai deixar, a gente vai deixar de fazer. Olha só, ops, eu coloquei o double aqui e agora eu tenho que retornar. Como é que eu faço para retornar? Eu tenho que mandar um return. Olha aqui, double imposto, recebo o salário, eu pego o salário e multiplico pelo, no caso aqui, o fator do imposto, guardo nessa variável resultado e retorno o resultado, que é quanto de imposto eu vou ter que pagar, ok? De acordo com o meu salário. Então vamos ver aqui, tá? Olha, pegou o imposto. Eu posso então pegar aí, rodar aqui o método imposto e passar um valor, sei lá, 100. Aí. O valor do imposto, quando pega esse valor de 100, ele multiplica por aquele númerozinho e me dá lá 3,6 aproximadamente. Tá certo? Só que esse valor ele retornou para fazer alguma coisa. Então eu posso pegar esse dado e fazer outra coisa, né? Então eu poderia, por exemplo, pegar esse imposto, né, e multiplicar, sei lá, por 10. E repegar esse cara e colocar esse cara numa variável. Double teste recebe o valor aqui, ó. Entendeu? E olha o teste aqui. 36. Entendeu? Ou seja, dentro do JShell eu já posso brincar de criar métodos com Java, de chamar um método dentro do outro, tá? E de fazer, de pegar o resultado do método, fazer uma conta com ele. Olha quanta coisa a gente aprendeu aqui, rapidinho. Tá vendo? Bem rapidinho. Criei um método, chamei o método dentro do outro, criei um método que retorna o valor, né? A gente pode deixar um exercício aqui, que é um exercício de cálculo de média. Por exemplo, eu tenho que pegar as médias do aluno, tirar a média, se ele passou, se ele ficou com média maior que 6, ele retorna. Tirou nota 6, aprovado. Se maior que 6, aprovado. E se for menor que 6, ele tira. Tirou menos que 6, reprovado. Entendeu? Dá pra gente fazer umas brincadeiras já aqui, criando um método que retorna valor, ou simplesmente um método que calcula coisas. Tem muitos exercícios de algoritmo. Vamos fazer num próximo vídeo alguns exercícios de algoritmo, vai ser legal. Ok, então pessoal, então era isso. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. A gente agradece a sua visita. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí, dê o seu joinha e, por favor, se tiver comentários ou críticas, comente aí pra nós, pra gente saber se você tá gostando, se a gente pode fazer alguma coisa melhor. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado.